ministração será uma ministração expositiva, então eu convido você, sentado como está, a abrir a sua Bíblia em Êxodo 14, verso 1. E preste muita atenção, muita atenção. Deus quer falar com você, tanto quem está aqui no templo hoje, como você que está nos assistindo pela internet. Deus quer falar com você hoje. Se você puder, você que está aí na sua casa, pegue a sua Bíblia, acompanhe conosco, acompanhe o texto bíblico, acompanhe essa ministração através das Escrituras. Deus vai mostrar para nós, para cada um de nós, o que significa esse beco sem saída e por que às vezes Ele nos coloca numa situação como essa. Êxodo 14, 1 diz, eu vou ler na versão NVI para que fique mais claro para todos, diz assim: disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hairot, entre Megido e o mar. Acampem à beira-mar, de fronte a Baal-Zephon. Verso 3 diz: o faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Todavia, eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Assim fizeram os israelitas. E o verso 5 diz: contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no seu comando. O Senhor endureceu o coração de Faraó, o rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marcharam triunfantemente. Aleluia. Verso 9 diz: os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Hairot, de fronte de Baal-Zephon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrer no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não lhes tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Aleluia. Feche os seus olhos, vamos orar a esse Deus poderoso. Oh Espírito Santo de Deus, Pai, nós oramos a Ti mais uma vez nessa noite, depois de ter lido a Tua santa, poderosa e viva palavra. Oh Espírito Santo, eu sei que os céus estão abertos aqui. Eu sei, Deus, que esse é um tempo de alinhamento, um tempo onde o Senhor está nos despertando. Pai, em nome de Jesus Cristo, te pedimos mais uma vez, fala conosco, Senhor, por meio das Escrituras lidas aqui, Senhor. Fala conosco, Pai, e traz transformação. Senhor, anima o coração abatido, fortalece os joelhos cansados.
Vai dar graça àqueles, Deus amado, que estão enfrentando um tempo de tribulação. Senhor, eleva, Deus amado, eleva o espírito de cada um daqueles que aqui estão e os que estão assistindo pela internet. Senhor, eleva o nosso espírito a lugares mais altos, acima das nuvens, acima da tempestade. Dai-nos asas, Senhor, como águias, para que possamos voar além da tempestade. E em nome de Jesus Cristo, teu Filho, te pedimos, em nome de Jesus, que o teu Espírito fale conosco, que toda voz do homem, toda voz da carne, todo impedimento, todo empecilho para o fluir da tua palavra, para o fluir da tua voz, seja paralisado em nome de Jesus, e que possamos ouvir a tua voz e sermos transformados, para que possamos experimentar toda a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, soberano Deus. Assim nós cremos que sairemos daqui fortalecidos e marchando, Senhor, marchando em direção à vitória que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Assim oramos. Amém, Senhor. Amém. Se você crê na palavra de Deus, se você crê que Deus está aqui, aplauda Ele mais uma vez, bem forte. No meio das suas palmas, dê um som de glória para Ele. No meio das suas palmas, glorifique o nome dEle. No meio das suas palmas, diz que eu sou que tu estás aqui. Fala comigo, Deus, peça isso a Ele. Fala comigo, Rei da Glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Olha para quem está do seu lado e fala assim: o nosso Deus é o Deus dos livramentos. Fala assim: o nosso Deus é o Deus dos milagres. Quem crê nisso? Aleluia. Quando nós lemos esse texto, irmão, eu poderia passar ou investir, melhor dizendo, um bom tempo aqui explicando o contexto histórico desse texto para você. Mas todos nós conhecemos muito bem essa passagem. Deus tirou o povo do Egito, Faraó perseguiu o povo, Deus endureceu o coração de Faraó para que ele fizesse desse jeito, para que ele perseguisse o povo. Deus havia dado uma direção: saiam do Egito, vocês vão prestar uma festa a mim. Essa festa nós sabemos bem, é a Páscoa. Poucas semanas atrás eu ministrei sobre isso. 5 estratégias do diabo para tentar impedir a sua adoração. Nós vimos do capítulo 8 até o capítulo 10 que o povo hebreu recebeu uma direção de Deus para sair e prestar culto a Deus, mas Faraó tentou impedir. Eles pediram a liberação de todos, Faraó tentou impedir. Disse: não, vocês não vão, adorem aqui mesmo. Eles falaram: olha, nós não vamos adorar aqui, nós não podemos adorar aqui, porque adorar no Egito é pedir a morte. Porque como nós adoramos ao nosso Deus, é escândalo para os egípcios, é algo que vai fazer com que eles nos apedrejem, nos matem. Então eles insistiram: nós temos que sair para adorar a Deus. E o Faraó disse: então, olha, vocês podem ir, mas só os homens, as mulheres e crianças ficam. Eles disseram: não, vamos todos nós. Deus deu a ordem para ir todo o povo. O Faraó disse: olha, então Deus começou a mandar pragas, Deus começou a apertar o Faraó, Deus começou a enviar as pragas no Egito. Então ele disse: olha, então vão, mas podem só as mulheres, as crianças, os homens, mas os animais ficam. Eles disseram: não vai ficar nem uma unha, nem um casco de animal, não vai ficar nada. Tudo que nos pertence, nós não vamos comer e deixar de sacrificar ao Senhor. Então eles saem rumo a essa festa. E Deus diz para Moisés: Moisés, agora mude a direção. Vocês vão para uma outra direção agora. Irmãos, às vezes Deus dá para nós uma direção e de repente Ele fala: não é isso, faça desse outro jeito aqui, no meio do caminho. Eles esperavam só ir para uma festa, e Deus diz: não, mudem a direção. Quando eles mudaram a direção, Faraó ficou sabendo, como nós vimos no versículo 5 aqui. E quando ele ficou sabendo,
Ele disse: olha, fiz uma burrada. Nós liberamos esse povo, agora eles vão fugir e nós vamos perder os nossos escravos. Olha, depois de ter visto tudo que Deus fez, Deus mandou pragas. A última delas foi terrível: a morte dos primogênitos dos egípcios. O anjo da morte passou, e onde não havia o sangue do cordeiro, houve morte naquela casa. Depois de ter visto tudo isso, a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó, para que mesmo assim ele perseguisse os hebreus. Aqui nós podemos aprender algumas lições. Qual é o significado? Por que é que Deus nos coloca às vezes em becos sem saída? Por que Deus faz isso? Talvez esse seja o seu momento de viver num beco sem saída. Talvez você já viveu num. Talvez você vai entrar em algum momento da sua vida. Jesus, Ele deixou claro: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Nós precisamos entender que as aflições, as lutas, as tribulações, elas são instrumentos de Deus para nos aperfeiçoar. Então até esse beco sem saída que você talvez esteja se encontrando hoje, é um meio que Deus está utilizando. Entenda, e eu quero repetir: um meio, não um fim. Um meio que Deus está utilizando para te aperfeiçoar. Você entende isso? Que nós podemos aprender em primeiro lugar: Deus às vezes nos coloca num beco sem saída, para que nós possamos ser mudados por Ele. Nós temos alguns conceitos, alguns pensamentos, nós acreditamos de uma forma que às vezes não é o que Deus tem para nós. E Ele então nos permite entrar em becos sem saída, para que nós possamos aprender como é o amor de Deus. Estar num beco sem saída não é agradável para ninguém. Nós, mesmo sabendo que Deus está conosco, quando entramos num beco sem saída, ficamos meio turbados, meio atribulados. Eu peço a você que preste muita atenção no que está sendo pregado. Às vezes ficamos um pouco atribulados, sabe? E Paulo, ele viveu isso também. Ele disse: olha, por fora enfrentei combates, por dentro temores. E não somente isso, Paulo certa vez disse: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Então, mesmo sabendo que Deus está conosco, em alguns momentos nos sentimos atribulados num beco sem saída. Mas Deus nos coloca num beco sem saída para nos mudar, para que enxerguemos o amor dele, para que não andemos por vista, mas por visão. Talvez você diga assim: nossa, como o pastor tem repetido isso nesses últimos tempos. E talvez você diga isso por falta de entendimento, porque quando nós oramos e juntos concordamos que a voz do homem seja anulada para que possamos ouvir a tua voz, você precisa entender a partir de então que Deus está falando conosco. E se Ele está repetidamente falando que não podemos andar por vista, mas pela visão, é um sinal de que Ele quer que você mude a forma que você está enxergando as coisas, os problemas, as lutas, as dificuldades. Então, em primeiro lugar, você que está anotando, anote aí: Deus às vezes me coloca num beco sem saída, para que eu possa andar por visão e não por vista. Quando Deus fez isso com o povo hebreu, porque não foi o diabo que colocou eles no beco sem saída, foi o próprio Deus. Veja o que diz o versículo 1: disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hairot, entre Megido e o mar. Acampem à beira-mar. Olha, Deus colocou eles à beira-mar. O deserto de um lado, montanha do outro, mar na frente. Deus mandou eles irem para lá. Foi Deus quem colocou eles no beco sem saída. Você precisa compreender uma coisa: essa tribulação que você está enfrentando, esse problema que você está passando, esse beco sem saída que você está enfrentando, é Deus quem te colocou, para que não ande por vista, mas pela visão. Talvez você esteja assim: mas Deus há tanto tempo fez a promessa de que vai salvar minha família. Deus há tanto tempo fez a promessa de que vai me dar um milagre. Deus há tanto tempo fez a promessa disso, daquilo, outro.
Mas olha, enquanto você estiver olhando para o tempo, os seus olhos não estão na promessa, estão no Cronos. O Cronos vai te apavorar, vai te assustar, o relógio vai fazer você ficar desesperado. Olha para quem está do seu lado e fala assim: não perca a esperança, porque quem fez a promessa, não, mas não é de crente, por favor, porque quem fez a promessa é o único que tem o poder de cumprir ela. Então confie no Deus da tua salvação. Onde estão aqueles que confiam no Deus Todo-Poderoso e tem o som de glória nessa noite? Veja, nesse primeiro ponto, Deus nos coloca no beco sem saída para mudar a nossa vista, para que nós paremos de enxergar por vista e passemos a enxergar pela visão. Ele deu uma promessa, devemos enxergar a promessa. Mas perceba uma coisa: Deus colocou o povo hebreu diante do mar, Deus colocou Ezequiel no meio do vale, Deus levou Jesus para o deserto. Quando nós lemos o texto bíblico, Jesus saiu das águas do batismo e foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Para quê? Para ser tentado. Você precisa compreender isso. O beco sem saída é um lugar que não dá para você a opção de morbidão, não dá para você a opção de paralisia, não dá para você a opção de ficar, sabe, o que vai ser? Não, você tem que fazer alguma coisa. Mas pastor, o beco está sem saída, eu não tenho para onde ir, eu não tenho o que fazer. Israel também não tinha, o mar estava fechado, o faraó estava vindo atrás, eles estavam cercados de todos os lados. Então eles tiraram os olhos da terra e começaram a olhar para o autor e consumador da nossa fé. Às vezes Deus permite que nós caiamos num poço, porque dentro do poço não tem nada mais, é só parede, terra. Você olha para um lado é terra, olha para o outro é terra, 360 graus, barranco, terra, água, mas nada. De onde é que pode vir o socorro quando você está dentro de um poço? De um único lugar: do alto. E aí nós devemos tomar por exemplo o salmista quando ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O guarda de Israel não dorme, ele não cochila. Nesse momento de estar num beco sem saída, eleve os seus olhos para o alto e contemple a promessa de Deus. Contemple a mão dele, as mãos dele estendidas, dizendo: eu te trouxe até aqui, nesse beco sem saída, para te dar um grande livramento. Eu te trouxe até esse beco sem saída para mostrar o meu poder e para fazer com que você enxergue o meu amor. Se em primeiro lugar Deus nos leva para o beco sem saída para que nós mudemos a nossa vista e passemos a enxergar por visão, a visão da promessa, não a vista das coisas que nós estamos enfrentando, os problemas ao nosso redor. Em segundo lugar, o beco sem saída significa também o lugar que Deus nos prova. Deus nos leva para um beco sem saída, para nos provar. Nós podemos ver isso no capítulo 5. Veja, Deus permite que Faraó perseguisse o povo hebreu, e o texto diz assim: contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então Faraó e seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. Então o Faraó mandou aprontar sua carruagem e levou consigo seu exército. Olha, a Bíblia diz que foram muitos carros, cavalos, cavaleiros. O texto bíblico diz que foram 600 dos melhores carros, as melhores carruagens do Egito. A infantaria do Egito em peso foi para cima dos hebreus, e não era por menos. Os hebreus eram um grande número quando saíram do Egito. Todo o exército foi atrás deles. E Deus, o meu Deus, o seu Deus,
Foi ele quem endureceu o coração de Faraó e do povo hebreu. É estranho ouvir isso, né? Eles saíram do Egito por ordem de Deus. E Deus deixou claro. Se você voltar um capítulo antes, você vai ver no capítulo 13, Deus dizendo: olha, quando os seus filhos perguntarem o que significa tudo isso, vocês vão dizer para eles: olha, isso tudo significa o seguinte: quando Deus nos tirou do Egito para comemorarmos a festa, a Páscoa, olha, Ele matou os filhos dos egípcios, os primogênitos dos egípcios, e Ele nos tirou daqui, mas endureceu o coração de Faraó, e Faraó nos perseguiu. Isso já tinha acontecido? Não! Ainda não tinha acontecido. Deus já estava dizendo: olha, é essa história que vocês vão contar, porque é isso que eu vou fazer. Só no capítulo 14 foi que tudo isso aconteceu. É estranho ver isso. Como que Deus te tira do problema e parece que envia outro problema atrás de você. Quando um problema se resolve, outro problema vem. Mas você precisa compreender uma coisa: os egípcios, enquanto estavam, os israelitas, enquanto estavam no Egito, eles eram escravos. Ao sair do Egito, eles se tornaram livres. E você precisa compreender, oh Espírito Santo maravilhoso, que não há perseguição para escravos. Só os livres são perseguidos. Quem é escravo já tem um dono, já é propriedade de alguém. Não há perseguição para o escravo, porque o escravo está debaixo do domínio do seu Senhor. Mas a partir do momento que você recebe liberdade, perseguição se levanta. E muitas vezes Deus é quem permite que ela se levante. Para quê? Para edificar a sua fé, para fortalecer a sua fé, para forjar o seu caráter nele. Muitas vezes nossa confiança está no número que temos, número de recurso financeiro, número de pessoas que nos ajudam, número seja do que for. Israel tinha um número muito grande, eram muitas pessoas. No mínimo 3 milhões, de 3 milhões para frente, os historiadores dizem. No mínimo. Muita gente. E aí o que Deus faz? Tira a confiança deles do número e coloca a confiança deles em Deus. Olha para quem está do seu lado e fala assim: se Deus está tirando o seu apoio, fala aí para quem está do seu lado. Fala assim: se Deus está tirando a sua base, se Deus está removendo a sua segurança nas coisas, entenda, Ele está colocando a sua esperança somente nele, somente nele, somente nele. Se você entende isso e crê, eu sei que Ele está me fortalecendo. Libere o som de glória nessa noite e aplauda o Rei. Ele está provando a sua fé. E Deus não prova a nossa fé para ela ser reprovada. Deus prova a nossa fé para que ela seja aprovada. Não tem como você passar de série sem uma prova, para testar, para poder ver se você adquiriu o conhecimento necessário, se você adquiriu todas as informações necessárias para passar de nível. Se é na escola, então toda aprovação tem um propósito. O propósito das provações sempre será aprovar a nossa fé, fortalecer a nossa fé, mostrar para nós onde nós estamos em Deus. Muitas vezes nós achamos que estamos muito bons. Nós estamos, não, eu estou forte, eu estou firme, eu estou legal, graças a Deus. E Deus nos esmaga, para que nós entendamos: a minha esperança sempre e para sempre deve estar no Deus da minha salvação. Se em segundo lugar o beco sem saída é um lugar onde Deus nos prova, nós precisamos compreender que em terceiro lugar, o beco sem saída é o lugar em que às vezes Deus mostra as nossas falhas. Beco sem saída às vezes é um lugar onde Deus
nos coloca para mostrar as nossas falhas. Veja, presta atenção nisso. Verso 10 do texto de Êxodo 14, que nós estamos meditando nessa noite. Diz assim no verso 10: ao aproximar-se do faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e atemorizados clamaram ao Senhor. Às vezes Deus permite que o temor chegue até nós, para que nós clamemos Ele, para que nós clamemos a Ele, para que nós nos voltemos. Presta atenção aqui, a pregação está aqui, para que nós prestemos a Ele toda a nossa oração, coloquemos nele a nossa esperança. Então eles olharam, e Deus permitiu que eles enxergassem os exércitos vindo contra ele, e eles começaram a orar a Deus. Começaram do jeito certo, presta atenção, começaram do jeito certo, orando a Deus. Isso nos ensina o seguinte: no momento da nossa tribulação, das nossas provações, ao invés de nós ficarmos nos lamentando, nós devemos orar. Olha para quem está do seu lado e fala assim: se você está enfrentando um beco sem saída, não, com aquela voz de crente, por favor, não deixa eu pedir de novo a voz de crente, não. Vai lá, com aquela voz de crente, diga assim: se você está enfrentando um beco sem saída, Deus está querendo fortalecer os seus joelhos. Fala assim: talvez esteja faltando casca no joelho. Às vezes o joelho está liso demais. É pouco tempo de oração, é pouco tempo diante dele, com o joelho fixado no chão, e ele permite a tribulação para que nós coloquemos o nosso joelho fixado, os nossos joelhos fixados no chão, para que nós oremos com fervor, com instância, confiando que Ele é o único que pode realizar o milagre. Mas, se eles começaram do jeito certo, Deus mostrou onde estava o coração deles nesse beco sem saída. Esse terceiro ponto é o quê? O beco sem saída é um lugar onde Deus mostra as nossas falhas. Veja o que diz no verso 11. Eles começaram do jeito certo. Quando eles viram a perseguição, eles oraram. Mas no verso 11, eles meteram os pés pelas mãos. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrer no deserto? Olha só a pergunta que eles fizeram para Moisés: o que você fez conosco, tirando-nos de lá? Verso 12 diz: já não lhes tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Olha só, eles tinham saído. Irmãos, presta atenção nisso, presta muita atenção, é por isso que eu falo. Não basta só você ver manifestação do poder de Deus, você precisa ter comunhão com Deus que manifesta o poder. Que adianta você ficar vendo mover, marchar, rodar, pular, falar em língua? Que adianta tudo isso? Tudo isso é muito bom, é maravilhoso, mas que adianta tudo isso? Tem alguns de vocês que já viram milagres surpreendentes, alguns de vocês já viram coisas que seriam milagres históricos até, mas os milagres, manifestação de poder, a manifestação de poder não é o suficiente para manter o nosso coração em Deus. Somente um relacionamento com Ele nos mantém firmes no momento do beco sem saída. Olha o que os hebreus, os israelitas já tinham visto. Eles viram as 10 pragas. Moisés falava, Faraó não obedecia, Deus enviava a praga. Eles viram o rio Nilo se transformar em sangue, as águas do Nilo virar sangue. Eles viram os gafanhotos, as moscas, eles viram os piolhos, eles viram as rãs, eles viram todas as pragas, a morte dos primogênitos. Eles saíram de lá e eles viram uma coluna de fogo que guiava eles à noite e uma nuvem que cobria eles de dia para que o sol não queimasse a pele deles. Eles sabiam que havia um anjo indo na frente deles. Eles viram coisas surpreendentes, manifestações tremendas do nosso Deus. É por isso que você precisa aprender essa lição.
Só ver o poder não te mantém forte no dia do beco sem saída. O relacionamento com Deus é necessário. É importante ter relacionamento com Deus, porque veja, depois de ver tudo isso, eles viram para Moisés e falam com Moisés como se Moisés os tivesse tirado do Egito. Eles não conseguiram enxergar que era Deus quem tinha tirado eles de lá. E eles dizem: por que você fez isso conosco, Moisés? E olha a mentalidade de escravo. Infelizmente tem alguns crentes que saem do mundo, mas continuam com o mundo na cabeça. John Wesley já disse uma famosa frase: é mais fácil tirar o homem do mundo do que tirar o mundo do homem. Olha a mentalidade de escravo. Era melhor ser escravo dos egípcios do que ser livre e morrer no deserto. Isso não é mentalidade de livres. Os livres lutam pela sua liberdade. Os verdadeiros livres de espírito lutam pela sua liberdade. Nós vimos isso em toda a história da humanidade, não só os hebreus. Nós vimos homens como Martin Luther King, que morreu em busca de liberdade para o seu povo. E o sangue desse homem, o sangue desse pastor, desse mártir, foi um instrumento de Deus para que a liberdade alcançasse os negros dos Estados Unidos. Nós podemos enxergar em toda a história da humanidade livres que lutaram até o fim, mas não abriram mão da sua liberdade, porque quem é livre prefere morrer livre do que se tornar escravo de novo. Vira para quem está do seu lado e pergunta assim: você é livre ou é escravo? Fala assim: se você é livre, lute pela sua liberdade, mas não aceite voltar à escravidão do pecado. Não aceite voltar à escravidão do pecado. Tem pessoas que dizem assim, olha, ficam lembrando do mundo com saudosismo. Fica assim: poxa, quando eu estava no mundo, eu não enfrentava essas tribulações, eu não enfrentava essas provações, era tão mais fácil quando eu não era crente. Deixa eu te contar uma coisa: isso só acontece com você porque você é livre com mentalidade de escravo. O escravo fica lembrando do tempo: mas lá tinha cebola, lá tinha legumes, lá haviam covas, lá tinha, e agora aqui no deserto só tem areia. Mas você não está no deserto para viver e morrer no deserto. Você tem uma promessa, você precisa andar pela visão. Há uma Canaã celestial aguardando por nós. O problema dos crentes de hoje em dia é que a visão do reino é do reino da terra, não do reino dos céus. E se esquecem que esse aqui é só o deserto que nós estamos passando, que a terra prometida não é aqui. A terra prometida é na eternidade com o nosso Deus. Mas você não pode manter a mentalidade de escravo. Quando não era do mundo não tinha tanto problema. Só é perseguido quem é livre. Escravo não sofre perseguição. Você já reparou? Tem coisas que você faz que os outros fazem e não acontece nada, mas se você fizer, o couro come. Os outros ao seu redor fazem um monte de coisa que, se você fizer, que para eles nem errado é, mas quando você faz, Deus te arrebenta, mas te arrebenta na curva. Sabe por quê? Você não foi chamado para ser escravo. Você tem um chamado de Deus, e não só um chamado, você foi escolhido por Deus. Você foi escolhido para ser livre da escravidão do pecado, livre da escravidão da morte, livre do medo. Você foi chamado por Deus para ser livre. Então, se Deus te colocou em um beco sem saída, Ele está treinando você, forjando você, Ele está moldando a sua fé. Se Ele te colocou num beco sem saída, se você está enfrentando um beco sem saída, não retorne à escravidão, nem pela mente, nem lembrando: mas pelo menos quando eu era do mundo, tinha umas festas que eu ia, era tão bom. Quando eu estava estressado, quando eu estava com problema, eu bebia um pouco, esquecia dos problemas. Esquecia nada. Olha, você bebia, e depois quando a bebida passava o efeito, você continuava com o mesmo problema, ele não era resolvido. Mas o escravo acha que ser escravo é melhor do que ser livre e perseguido. Eu prefiro ser livre, ainda que venham perseguições. Eu prefiro ser livre, ainda que venham lutas. Eu prefiro ser livre,
Ainda que se levantem os inimigos, eu prefiro ser livre, porque quem me libertou de uma vez por todas, e o meu lugar está preparado junto dele. Eu fui chamado para ser livre. Onde estão aqueles que foram chamados para ser livres? Levanta a mão e faz um barulho de glória nessa noite. Exalte ao Deus, desde o Senhor dos Senhores. Deus está te chamando para você parar de murmurar. Existem algumas pessoas que estão no beco sem saída e começaram a murmurar. Começaram a murmurar: Deus, só eu que passo essas coisas. Deus, não aguento mais. Deus, está difícil demais. Deus, eu estou quase desistindo. Deus, para mim não tem jeito mais. Olha para quem está do seu lado e fala assim: tem jeito sim. Fala assim: dá sim. Você consegue sim. Fala assim: porque quem te chamou e te deu liberdade é fiel e poderoso para sustentar você até o final. Aleluia, 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 aleluia. Sim, em terceiro lugar, o beco sem saída é o lugar em que às vezes Deus mostra as nossas falhas. Em quarto lugar, o beco sem saída é o lugar em que precisamos manter a confiança em Deus. Você precisa manter sua confiança em Deus. Nós precisamos seguir o exemplo do salmista, quando ele diz no Salmo 61, verso 1, ele diz: a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação, somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Você precisa manter a sua confiança em Deus. O autor aos Hebreus escreveu no capítulo 11, no verso 6, veja o que a palavra de Deus diz. Coloque para a gente aí, Michel, por favor. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é o quê? Que é o quê? Sabe o que isso significa? Recompensador, que dá recompensa, galardoador dos que o buscam. Se foi Deus que te escolheu, e foi Deus que te escolheu. Se foi Deus que te chamou, e foi Deus que te chamou. Do contrário, você não estaria aqui. Se Ele te chamou para ser livre, se Ele te escolheu para ser livre, se Ele te deu uma unção de liberdade, confie nele, mesmo estando no beco sem saída. Sabe por quê? Porque mesmo estando no beco sem saída, nós temos uma certeza: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o socorro bem presente, não só no momento de bonança, mas Ele é socorro bem presente na angústia também. E é por Ele, por causa dele, que nós não temeremos. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Deus está aqui no nosso meio. Deus está no meio da igreja dele. Deus está na tua vida. Você não será abalado. Deus te ajudará ao romper da manhã. Ainda que o choro dure uma noite, a alegria vem pela manhã, e quando ela vem, meu irmão, você até se esquece da dor que sofreu. Tal qual uma mãe, depois de ter ganhado e dado à luz a um filho, ela se esquece da dor que sofreu pela alegria de ter o seu filho no colo. Assim é o Senhor. E ainda que a sua mãe se esqueça de você, Deus jamais te esquecerá. Deus jamais te deixará sozinho. É nessa confiança que você tem que se apegar. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, venham, venham e contemplem as obras do Senhor. Venham e contemplem as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco que se levanta contra você. Ele corta a lança que vai contra você. Ele queima os carros no fogo. Aquiete-se e saiba que o Senhor é Deus. Ele será exaltado entre as nações. Ele será exaltado sobre a terra. Ele será exaltado sobre você. Esse é o Deus que nós servimos. Oh, aleluia. Você precisa crer como Davi.
O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Mesmo no beco sem saída, nada me faltará. Mesmo sendo perseguido, nada me faltará. Mesmo quando eu acho que o problema vai se resolver e vem outro, é Deus me amando ainda mais. Ele está me amando, Ele está me amando, Ele está me amando, Ele está me amando. Às vezes até vontade de falar, Deus me ama um pouco menos, porque está doendo muito. Mas é o amor dele, é o amor dele. Não peça para Ele te amar menos, diga, Senhor, me ame mais, me ame mais, me ame mais. Sabe por quê? No final dessa provação, no final desse beco sem saída, você verá o livramento de Deus, porque o nosso Deus é um Deus de livramento. Aleluia. Aleluia. Sim, em quarto e penúltimo lugar, Deus nos coloca no beco sem saída, que é um lugar em que precisamos manter a nossa confiança nele. Ali nós somos forjados, nosso caráter é treinado, nossa fé é estabelecida nele. Em quinto e último lugar, Deus nos coloca no beco sem saída, porque o beco sem saída é o lugar onde Deus manifesta o grande milagre. O grande milagre. Sabe, você precisa compreender isso. Quando olhamos para a história, nós vemos que os momentos de maior tribulação são os momentos onde Deus realiza os maiores milagres. Os momentos de maior adversidade são os momentos onde nós vemos os maiores milagres. Talvez você está chegando no seu limite. Talvez você já falou para Deus, Deus, eu estou com muito medo, Deus. Eu não estou aguentando mais. Deus te chama para não murmurar mais. Porque dizer, Deus, eu estou com medo, não é murmuração. Murmuração é dizer, Deus, por que só eu? O Senhor só faz isso comigo. O Senhor está com raiva de mim. Eu acho que o Senhor não me ama. Eu acho que o Senhor não me quer. Seria melhor ter continuado do jeito que eu estava. Para que o Senhor me escolheu? Isso é murmuração. Ah, eu não tenho nada, os outros têm tudo, eu não tenho nada. Dá certo para todo mundo e para mim não dá. Isso é murmuração. Todo mundo consegue, eu não consigo, Deus. Ah, eu não sei mais o que eu faço. Isso é murmuração. E ainda quando você não fala com Deus, mas fala consigo mesmo, ou fala com os outros, também pode ser murmuração. Deus te chama para não murmurar mais. Ele te chama para que você creia nele. Ele te chama para que você entenda: o dia da sua maior tribulação será o dia do seu maior milagre. E talvez você diga, Deus já chegou. Eu não estou aguentando mais, Deus. Eu estou com muito medo. Está muito difícil. Os médicos disseram que não tem jeito. Os advogados falaram que não tem outra solução. Eu estou vendo meu casamento se desfazer. Ou eu estou vendo a minha família desnutrida, minha família está morrendo. Não tem mais alegria na minha casa. Ou você diz, Senhor, minha vida financeira está um caos, eu não sei mais o que eu faço. Independente de qual seja o seu beco sem saída. Não importa qual seja o seu beco sem saída. O dia da sua maior aprovação será o dia do seu maior milagre. Sabe por quê? Deus é um Deus de livramentos. Acompanha comigo o texto de Êxodo 14, 19. Oh, aleluia. Então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel, olha, havia um anjo adiante do exército, assim como há um anjo do Senhor diante de você. Aleluia. Que ia diante de Israel, se retirou e se pôs atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, colocando-se entre o campo dos egípcios e o campo dos israelitas. Assim havia nuvem e trevas. Contudo, aquela claridade à noite para os israelitas. O texto prossegue dizendo, de maneira que em toda a noite não se aproximaram um do outro. Então Moisés estendeu a mão. Ele estendeu a mão sobre o mar. E o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental. Toda aquela noite fez o mar terra seca. E as águas foram divididas. O que isso se aplica na nossa vida? Veja, havia um anjo diante de Israel, dos exércitos de Israel, e uma nuvem que cobria Israel. O anjo se retirou e a nuvem se retirou da frente deles, estava guiando eles, levando eles à frente, e passou para trás deles. O que Deus mostra com isso para nós?
Independente de onde vier o ataque, o Senhor vai te proteger. Independente de onde vier o ataque, se você estiver no centro da vontade de Deus, mesmo que esse centro da vontade seja num beco sem saída, independente de onde vier o ataque, o Senhor é o nosso escudo e proteção. O mar estava na frente, mas o mar não podia atacar Israel. Quem podia atacar estava vindo atrás. O anjo sai da frente, a nuvem sai da frente, passa para trás deles, e a Bíblia diz que ficou uma densa nuvem de trevas, sabe? Eles não conseguiam ver o povo israelita. Sabe o que isso nos ensina, irmãos? Que independente da quantidade de problemas, de lutas, de tribulações, ainda que seja um exército gigantesco de lutas, tribulações, demônios, seja o que for, contra nós, quando Deus se põe entre nós e o nosso problema, esse problema não consegue nem enxergar onde nós estamos, o que nós estamos fazendo, e isso nos dá tempo de buscarmos ainda mais o Senhor, de fazermos aquilo que Ele nos chamou para fazer. Sabe por quê? Enquanto a nuvem estava cobrindo a visão dos egípcios, Moisés estende a mão. Deus havia dado uma ordem: quando chegar diante do mar, Moisés, levanta a sua vara e depois toca na água, e o mar vai se abrir. Irmãos, aquele povo murmurador, que talvez você tenha um povo murmurador na sua casa, talvez você tenha um povo murmurador no seu trabalho, de repente você é chefe de setor, líder, de repente você é gerente, você é alguma coisa, você tem aquele povo que fica, mas trabalha demais, é coisa demais. Ei, seja na sua casa, na família, seja onde for, seja a murmuração que acontece dentro de você, que você precisa repreendê-la no nome de Jesus. Todo espírito de murmuração vai ficar mudo diante do grande milagre que o nosso Deus vai realizar naqueles que creem. Eu não sei se você crê, mas eu creio. E a palavra de Deus diz que o mar se abriu. O mar se abriu e eles passaram a pés enxutos. E o texto bíblico diz que quando eles terminaram de passar, Deus endureceu o coração de Faraó e do exército dele. E Deus havia dito: Moisés, quando vocês passarem, eu vou fazer com que eles entrem nas águas. É lindo. Verso 14, por favor, Michel. Olha o que diz o verso 14. Verso 13 primeiro. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos, e veja o livramento do Senhor, que Ele hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a Sabe o que Deus nos ensina com isso? Você sabe como é que nós recebemos de Deus a revelação para a aplicação dessa parte para nós? Esses problemas que você tem visto, esses problemas que têm se levantado contra você, essas lutas que têm se levantado contra você, se você estiver no centro da vontade de Deus, mesmo que seja no beco sem saída, fazendo aquilo que Deus te chamou, isso é estar no centro da vontade, fazendo o que Deus te chamou, no lugar que Deus te chamou, do jeito que Deus te chamou para fazer, mesmo com cansaço, mesmo com sono, mesmo com fadiga, seja com o que for, mesmo com medo, seja com o que for, mesmo atribulado, da forma que for, fazendo o que Deus te chamou para fazer, no centro da vontade dele. Os problemas que hoje te perseguem, as dificuldades que hoje te perseguem, seja aquele pecado que você vive lutando contra ele vive te alcançando, seja doença, seja enfermidade, seja problema na família, problema financeiro, seja o que for, independente de qual for o problema, esses egípcios que hoje você vê, você nunca mais verá novamente. Você está entendendo? Quero convidar você, feche seus olhos, fique de pé, por favor, e feche seus olhos, não disperse a sua mente, feche seus olhos, e eu convido você a trazer à sua memória quais são os egípcios que têm vindo contra você. Se você entendeu que os egípcios são os problemas, as acusações, as afrontas, se você entendeu que os egípcios são as enfermidades, se você entendeu que os egípcios o egípcio é o problema financeiro, seja o que for,
São os demônios que têm lutado contra a tua família, contra a tua vida, trazendo tribulação. Se você entendeu que os egípcios são aquelas lutas que têm perturbado você e te deixado atemorizado, se você entendeu qual é o teu egípcio, ou quais são os seus egípcios, eu convido você a trazer à memória agora o seu problema. Traga à memória agora o que tem tirado o teu sono, o que tem perturbado você, o que tem talvez deixado você atribulado, o que tem feito você entristecido, o que tem trazido medo ao seu coração. Traga a memória nesse momento, tanto você que está aqui quanto você que está nos assistindo. Traga a memória nesse momento. Feche seus olhos e traga a memória. O que é que está trazendo temor? Porque se Deus te colocou num beco sem saída, Ele te colocou para tudo isso que nós aprendemos aqui. Se Ele te colocou num beco sem saída, Ele te colocou para que você deixe de enxergar por vista e passe a enxergar pela visão da promessa. Se Deus te colocou num beco sem saída, Ele te colocou para provar a tua fé. Se Deus te colocou num beco sem saída, você precisa entender que ainda que os egípcios, os problemas estejam vindo, Ele te colocou num beco sem saída para você entender, compreender que você às vezes falha com Ele na murmuração, às vezes falha não crendo na promessa, às vezes falha duvidando da palavra de Deus. Chegou o momento de mudar tudo isso. Chegou o momento de abandonar todo temor, abandonar todo medo. Chegou o momento de confiar e dizer: Senhor, eu estou aqui. E se o Senhor me mandou marchar, eu vou marchar. Eu vou em direção ao mar e ele vai se abrir. Deus colocou num beco sem saída, ainda que os seus problemas, ainda que os egípcios, ainda que os pecados, seja o que for, estiver vindo contra você, entenda. Beco sem saída, Deus colocou num lugar lá. Você precisa manter a sua confiança em Deus. Você também precisa compreender que esse é o lugar, ainda que pareça sem saída, é o lugar onde Deus vai abrir o mar, onde o que parece ser sem saída será a manifestação do grande milagre de Deus. Então eu quero convidar, traga à sua memória esse problema que tem te afligido. Eu convido você a levantar sua mão e dizer assim: Senhor Jesus. Não diga com fé, diga com voz de quem crê: Senhor Jesus, eu creio na tua palavra, e eu creio que nem o mar, nem nenhuma outra coisa me impedirá de ver os milagres. Não somente os milagres, nada vai me impedir de ter relacionamento com o Senhor e de me
Glorifica o teu nome, Deus, nesse lugar, em nome de Jesus Cristo, te pedimos.